Olá, almas! Hoje, em língua portuguesa, nós vamos estudar ambiguidade ou anfibologia. Ambiguidade, duplicidade no léxico, quer dizer, na palavra, duplo sentido que a palavra possa ter ali, né? Ao mesmo tempo, simultâneo, ou na sintaxe, que é na construção frasal. Ambiguidade, nós também podemos chamá-la de anfibologia. Então, ambiguidade ou anfibologia é o duplo sentido que uma palavra pode ter de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, na construção de um texto, né? Então, duplo sentido, ambiguidade. Uma palavra ou expressão é ambígua quando produz dois ou mais sentidos ao mesmo tempo. Nós chamamos de simultâneo, em um mesmo contexto. Não pode ser em contextos diferentes, tá? Porque aí não tem como ser ambígua. Mas dentro do mesmo contexto. De acordo com a situação, a ambiguidade ela pode ser danosa, né? Quando não é intencional, ela pode trazer coisas, sentido desagradável, um prejuízo, né? Uma coisa assim, meio cômica para uma situação que não seria cômica, né? Ou um recurso linguístico de criação de sentido, né? Que vai mexer com a expressividade. Por isso que nós falamos que vai depender muito do gênero textual. A ambiguidade, ela é um vício de linguagem em se tratando de alguns gêneros textuais para os quais nós usamos as palavras no sentido denotativo. Então ali, a ambiguidade, ela passa a ser um vício de linguagem. Sentido denotativo, sentido real, por exemplo, um texto científico, um texto de biologia, um texto de química, um texto de engenharia, né? Uma lei, um manual de instrução, são textos técnicos, portanto, a linguagem vem no sentido denotativo, então não pode ter ambiguidade. Se houver, é um vício de linguagem. Mas se eu quero gerar a expressividade, então eu vou entrar na linguagem conotativa, sentido conotativo, irreal, figurado, né? Eu posso ter a charge, ou a tirinha, eu vou ter um poema, uma canção, uma propaganda, né? Depender, os jingles, tem agora na política, então eu tenho ali, às vezes, a ambiguidade, ela passa-me como um recurso linguístico, porque vai produzir sentidos diferentes. Então, o que é vício é para alguns gêneros textuais, pode ser recurso linguístico para outro gênero textual. Em se falando de ambiguidade, como nós abordamos aqui, nós vamos ter a ambiguidade lexical e a ambiguidade sintática. Eu já havia dito, léxico é a palavra, sintaxe é a construção frasal. Então, fala-se em ambiguidade lexical quando um termo, por força de sua polissemia, dos vários significados que a palavra tem, né? E de um contexto específico, sustenta dois ou mais significados ao mesmo tempo. Então vejamos aqui, ó. Estava perto do banco. Vamos supor, ela estava perto do banco. Banco? Qual banco? O banco de sentar na praça ou o banco estabelecimento comercial? Então aqui eu tenho um caso de ambiguidade lexical. Porque eu estou com um problema com uma palavra em si, eu não sei qual é o seu significado, né? Melhor, tem dois significados, mas ela estava perto de qual desses significados? Do assento ou do estabelecimento? A ambiguidade sintática ocorre quando um termo ou expressão pode se combinar com duas ou mais palavras da estrutura da frase. Aí é a questão de uma ordenação estrutural, né, para nós subtrairmos essa ambiguidade.
ou, se ela aparece, é por causa de uma má construção sintática. Então vejamos aqui, ó. Exigiu dinheiro do marido. Exigiu dinheiro do marido. Dinheiro estava com o marido, porque o dinheiro era dela, ou ela exige dinheiro que era do marido. Então aqui é um termo, né? Uma ambiguidade sintática. Aqui é já mais questão de construção. Entende? Então exigiu dinheiro que estava com o marido, porque o dinheiro era dela, ou exigiu dinheiro que era dele e ela o queria. Então aqui é sintático. Nós temos agora aqui outros exemplos de ambiguidade, tanto sintática, né, que é o que mais nos interessa, e também a ambiguidade lexical. Isoladamente é o léxico. Agora esse léxico na construção passa a ser uma ambiguidade sintática. Vejamos aqui, o professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Eu estou querendo saber no caderno dele ou no caderno de Maria. Então o pronome aqui, o adjetivo possessivo seu, né? Seu caderno, esse seu pode ser relacionado a professor como relacionado ao caderno de Maria. Por isso que ele é ambíguo, é uma construção, é ambígua, ou seja, é uma ambiguidade sintática, né? Maria fez aquele jantar na sua casa? Se eu estiver falando, estou falando com você, e se a minha intenção foi Maria fez aquele jantar na sua casa, se for com esse sentido está correto. Agora, se não for com esse sentido, está errado. Então seria Maria fez aquele jantar na sua própria casa ou na casa dela? Vejam bem aqui a termo sua, né? Sua casa é a casa de Maria ou a sua casa com quem eu falo? Entende? As crianças felizes correram para a piscina. As crianças são felizes ou estão felizes? Se eu pensar que elas sejam felizes, a frase está correta. Agora, se eu quero expressar que elas estão felizes, melhor essa construção aqui, ó. Felizes, as crianças correram para a piscina. Entende? Porque do jeito que está aqui, eu tenho a intenção de que elas podem ser felizes ou elas podem estar felizes. Então me gera aqui a ambiguidade, né? Embaixo, a atendente mal-humorada dobrou as camisas. Ela estava mal-humorada ou ela era mal-humorada, né? A atendente mal-humorada dobrou as camisas. Ela é mal-humorada ou ela está mal-humorada? Se eu pensar que ela seja mal-humorada, então está correto. Agora, ela está mal-humorada, então melhora assim. Mal-humorada. A atendente dobrou as camisas. Ela ajudou a colega exausta no final do dia. Quem estava exausta? Ela ou a colega? Entende? Aqui, ó. Exausta. A colega exausta. Ela exausta. Então, essa frase, ela é ambígua, né? Porque eu não sei quem é que está exausta aqui. Eu poderia falar assim, exausta, vírgula, ela ajudou a colega no final do dia. Ou, ela ajudou a colega, vírgula, que estava exausta, vírgula, no final do dia.
Entende? Eu estou lhes mostrando, né, a questão da duplicidade de sentido. Aqui, do vício, né, a interpretação que possa gerar devido à colocação da palavra na frase. Por isso que nós, às vezes, reescrevemos, como eu vinha fazendo aqui, e eu fiz essa reconstrução de forma oral. Né? Exausta, vírgula. Ela ajudou a colega no final do dia. Uma reconstrução legal. Aí o exausta está relacionado a ela. Também posso colocar assim: ela ajudou a colega, vírgula, que estava exausta, vírgula, no final do dia. Aí a oração que estava exausta é a colega. Aí eu tiro a ambiguidade. E esta oitava? Falei com a chefe que estava com cefaleia. Quem? Eu estava com dor de cabeça, cefaleia, ou a chefe estava com cefaleia? Então, para tirar a ambiguidade dessa construção, eu digo: com cefaleia, vírgula, falei com a chefe. Entende? Aí, com cefaleia seria eu. Né? Com cefaleia, vírgula, falei com a chefe. Né? Agora, eu quero dizer que é a chefa. Falei com a chefe, vírgula, que estava com cefaleia. Né? Bom, ambiguidade, aqui nessa fase, ela é de sintaxe. Então aqui eu tenho a ambiguidade. A maioria aqui é ambiguidade sintática, né? Ou seja, de construção. São poucos os casos aqui de que seja no léxico, né? Como essa daqui. Geralmente o nosso problema na hora de escrever, ou os nossos alunos têm mais problemas na hora de escrever, quando não fazem a reescrita, a releitura daquilo que se escreve. A primeira escrituração, nós colocamos as ideias no papel. A segunda reescrituração vem depois de uma leitura cuidadosa daquele rascunho. Porque nessa leitura cuidadosa, inclusive, eu vou olhar a organização sintática, eu vou ver o meu próprio texto, se ele não cria no outro uma expectação diferente daquela que eu queira, né? Que tenha. Então, eu vou ter que passar esse olhar corretivo. E aí eu vou observar se tem as ambiguidades, se eu ajustei as palavras de forma correta, se está bem entendível ou não. Né? Então, resumindo, a ambiguidade é a duplicidade de sentido que uma mesma palavra tem num contexto X. Num mesmo contexto, ela tem significados simultâneos, diferentes, entende? No mesmo contexto. E esses significados, essa ambiguidade que nós também chamamos de anfibologia, pode ser vício de linguagem, vai depender do gênero textual, pode ser recurso linguístico, dependendo de outros gêneros textuais. Por quê? Causa expressividade, né? Expressividade é um recurso linguístico. A ambiguidade, ela se dá de forma lexical, então é na palavra em si, ou na construção, que é a ambiguidade sintática, que é na organização frasal. Eu espero que todos tenham entendido. Bom dia e até a próxima aula.